Perfeito. A próxima apresentação será feita pela professora Solange Fagan. Ela é da Universidade Franciscana da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, um lugar onde eu trabalhei 15 anos, não na Universidade Franciscana, mas na Universidade Federal de Santa Maria. Conheço a Solange há muito tempo. A Solange, ela foi aluna da primeira turma de bacharelado do curso de Física da UFSM, a universidade lá onde eu trabalhava. E ela fez o mestrado e o doutorado na UFSM e atualmente ela é professora titular e vice-reitora da Universidade Franciscana. Atua em cálculo dos primeiros princípios aplicado a vários sistemas. Já trabalhou, teve envolvida com a rede Cibratec de nanocosméticos e atualmente coordena o programa Inova RS para a região Centro Rio Grande do Sul, que é um programa no âmbito da FAPERJ, da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Trabalho, né? E é vice-coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanomateriais de Carbono, que é um dos nossas redes de pesquisa mais antigas e estáveis no Brasil. Então é um prazer para mim. Bom, ela recebeu o Prêmio L'Oréal de Mulheres para Mulheres na Ciência, na área de Física, em 2006. Isso não é pouco. Então, com você, Solange. Obrigada, Rubens. Eu acho que uma faixa bem importante do meu currículo é ter sido aluna do professor Rubens, né? Laboratório de Física Avançada, não foi? Isso. E fui a primeira aluna do doutorado também em física da UFSM a Exatamente. defender. Então, Exatamente. ajudei a construir também um pouco isso. Eu vou, Você sabe ligar uma bomba de vácuo e fazer todos os procedimentos, né? mais ou menos, eu sou teórica. Mas na época eu sabia. Eu vou compartilhar aqui, só me informem se vocês estão visualizando, por favor. E está em modo apresentação? Não estou escutando você. Ainda não. Sí, porque estaba muteada, sí. Não, mas não está a apresentação aqui. Na No minha está en modo presentación, ¿eh? aparece só o PowerPoint. Você Deixa eu tem que começar colocar em novamente. apresentação e depois selecionar a tela com Command Tab ou Alt Tab. Investe. Ou na hora de selecionar. Agora sim. Ahora sí. Agora sim, tá bom. Então, boa tarde a todos. Vou falar em português, meu espanhol não permite. Eu vou fazer também aqui os slides em inglês para outros colegas, para compartilhar também. E vou falar aqui um pouco, então, sobre as oportunidades de cooperação dentro dos trabalhos que eu tenho desenvolvido aqui na Universidade Franciscana, em cooperação. Vou falar um pouco sobre o INCT de nanomateriais de carbono e também vou falar um pouquinho sobre uma área que eu gosto e tenho atuado muito, tanto no nível do INCT, como em outros projetos, que é a divulgação científica, que eu penso que é um projeto que nós podemos trabalhar em conjunto aqui também com os colegas, né, os colaboradores futuros aqui da Argentina. A Universidade Franciscana, ela se situa em Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, então vizinhos também muito próximos aqui à Argentina, e ela tem um perfil bastante diferente. Ela é uma universidade comunitária, é uma universidade privada sem fins lucrativos, e nessa universidade nós criamos, logo que eu ingressei aqui na Universidade Franciscana em 2005, o primeiro mestrado interdisciplinar do Brasil na área de nanociências. Então, foi uma experiência bastante inovadora. Logo após, já em 2008, nós aprovamos o doutorado em nanociências, e esse programa é um programa interdisciplinar. Então, eu convido a quem tem interesse em conhecer, que tem o QR Code com o nosso site, com alguns vídeos do programa, onde a ideia desse programa é trabalhar tanto desenvolvimento, caracterização e produtos na área de nanotecnologia, alinhados sempre à modelagem e simulação desses materiais.
Também hoje nós já temos diversas empresas, startups que nascem a partir desse programa, com egressos, com pesquisadores, com professores, e diversos programas de interação, tanto nacional como internacional, como alguns que o próprio professor Rubens falou anteriormente. Mais especificamente, no grupo de pesquisa que eu atuo aqui na instituição, a gente trabalha com simulação e modelagem de nanomateriais. Recentemente, nós estamos desenvolvendo agora uma nova linha dentro do curso, trabalhando com, além de simulação e modelagem tradicional, também com realidade virtual. Então, trabalhando com câmeras, com sistemas de visualização em 3D, para poder estimular também uma integração maior com a área de ciência de dados e também com realidade aumentada. Nesse seminário de hoje, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre o foco que nós temos desenvolvidos na área de meio ambiente. Então, eu coloco aqui algumas linhas principais que a gente tem trabalhado, que vão desde tratamento de águas residuais, né, tratamentos que eu vou mostrar um pouquinho alguns resultados, na área também de simulação para drug delivery, sensores e dispositivos, mas o foco que eu vou dar aqui hoje é na área de sistemas de tratamento, biorremediação, alguns nanomateriais que nós usamos para nanoabsorventes e também nanotoxicidade, principalmente aliando a avaliação in silico de avaliação in vitro e in vivo. Quando se fala em meio ambiente, principalmente na questão da água, a gente tem problemas muito sérios ambientais, e eu foco aqui um pouco para a realidade do Rio Grande do Sul, e é uma realidade muito próxima da Argentina e de outros estados do Brasil, que envolvem principalmente a questão da agricultura e também da falta de um tratamento adequado das águas. Por quê? Porque diariamente nós estamos ingerindo diversos produtos como interferentes endócrinos que vêm lá do medicamento que não é completamente metabolizado, que vem de pesticidas, que vem de nanoplásticos já presentes em vários lugares através de cosméticos, através de produtos. E esses materiais, eles não são removidos através de tratamentos tradicionais de águas. Então, o que é necessário? É necessário pensar em alternativas para que se consiga remover esses nanoresíduos que são, muitas vezes, reutilizados e que nós utilizamos, por exemplo, via uma água que esperamos ser potável e não é, porque ela acaba trazendo todas essas nanopartículas, esses nanomateriais. Então, a ideia aqui é usar essa remediação ambiental, usando o tratamento para águas que contêm nanopartículas que são poluentes, como esses medicamentos, essas estruturas que eu falei, usando os próprios nanomateriais. Aqui um outro exemplo que eu trago de um artigo bastante recente da área de saúde, onde traz todo o problema que nós vivemos e que vai ser severamente ampliado quando se fala em meio ambiente e na relação com esses interferentes endócrinos. Todos esses produtos que a gente observa aqui nessa tabela, eles são denominados interferentes endócrinos porque quando nós ingerimos ele, ou animais, ou eles vão para o meio ambiente, eles acabam afetando a saúde, a cadeia alimentar e acabam afetando principalmente a questão endócrina, toda a nossa parte hormonal. Então, todos nós já ouvimos falar sobre alterações hormonais de peixes, de animais e cada vez mais presente agora no ser humano também. Então, há todo um estudo e uma preocupação em cima desses materiais que estão presentes, como eu já comentei, em vários produtos, em vários fármacos, em vários alimentos. Bom, como que nós trabalhamos, então, e buscamos analisar esses tipos de estudo? Nós tentamos aliar aqui na instituição, junto com colaborações do INCT de nanomateriais de carbono, pesquisadores de diferentes países, aliando a experimentação, ou seja, olhar os experimentos, analisar em conjunto como usar algumas nanopartículas de carbono, como grafeno, óxido de grafeno, nanotubos, fulerenos,
olhando esses materiais como potenciais sistemas para substituição ou incorporação em filtros, em sistemas absorventes. Com isso, nós conseguimos correlacionar simulações que trazem aqui uma grande acurácia para as análises dos dados, auxiliando muito a análise experimental. Então, como sistemas ab initio, docking molecular, que é uma técnica muito importante, principalmente para análise na análise de toxicidade, por exemplo, dinâmica molecular, aí podemos trabalhar sistemas maiores, e mais recentemente na análise via machine learning. Bom, esses estudos, vou falar muito rapidamente aqui, eles envolvem algumas metodologias muito específicas, desde uma simulação ab initio, que para os físicos aqui presente é muito próxima, desde resolução da equação de Schrödinger, com isso tentando entender o potencial que interage sobre esses sistemas para demonstrar propriedades eletrônicas, estruturais e magnéticas, que são, na verdade, a base da nanotecnologia dos nanomateriais, e com esses dados a gente consegue, via algumas teorias bem estabelecidas hoje na área de simulação, desenvolver propriedades e usar, por exemplo, algumas aproximações, como Bohr-Oppenheimer, ou algumas teorias exatas, como a teoria do funcional da densidade e assim por diante. Bom, o que nós conseguimos via esses modelos? Nós conseguimos descrever com uma precisão extremamente grande, claro que se o cálculo e o sistema for bem estabelecido, com boas bases, em torno de 85% a 99% de precisão, dependendo do sistema de análise, em relação a dados experimentais, como energia de ligação, energia de gap, transferência de carga. E isso é muito importante quando a gente faz essa correlação com os dados experimentais, principalmente analisando espectroscopias, analisando alguns tipos de ressonância. E também dados de adsorção. Uma outra metodologia muito relevante, que é algo que nós temos desenvolvido de uma forma bastante pesada agora no nosso grupo, é a área de docking molecular. O docking molecular nada mais é do que analisar como uma estrutura, uma nanoestrutura, vai se comportar no meio biológico, numa proteína, numa molécula de interesse biológico. Aqui eu trago um exemplo que nós trabalhamos, estamos finalizando agora um projeto com a CAPES, na área de inteligência artificial e docking, para variante Delta e Ômicron, que são variantes da Covid, né, que nós analisamos e estudamos durante esse período, via docking molecular, buscando alternativas para estudos de fármacos para esse tipo de aplicação e remediação. O docking molecular, como eu disse, ele consegue nos dar essa afinidade que nós temos com o sistema, tanto o sistema hospedeiro, como aquele sistema, aquela molécula, aquela estrutura, aquela proteína de interesse. Então, isso nos dá um espectro muito grande de estudos, principalmente na área ambiental. Aqui eu vou mostrar agora 3 ou 4 exemplos do que nós podemos fazer e que estamos abertos à colaboração de sistemas que conseguem agregar tanto essa parte experimental como uma absorção e uma avaliação teórica. Esse trabalho é um trabalho desenvolvido pela Patrícia, que inclusive é agora aluna de doutorado ali em Santa Catarina, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. Na época ela era nossa aluna de mestrado. E nós desenvolvemos com ela um estudo teórico e experimental para análise e para extração do estradiol. O 17-beta-estradiol é um hormônio que as mulheres tomam com muita frequência para reposição hormonal. E esse fármaco, né, esse hormônio, uma parte muito pequena é metabolizada e o restante vai para o meio ambiente e para a água, para outros resíduos. Processos naturais de adsorção ou processos que nós usamos hoje no Brasil não conseguem remover esse hormônio da água. Então, nós buscamos aqui alternativas usando grafeno e óxido de grafeno e nós conseguimos mostrar via
tanto a análise computacional como a experimentação, que o estradiol pode ser removido via essa adsorção com óxido de grafeno, mas a gente conseguiu provar via simulação que o óxido de grafeno sozinho não era suficiente. E aí vem toda a importância de uma simulação computacional mostrando que existia um processo competitivo entre o metanol, que estava presente lá no líquido, e a superfície de grafeno, a água e o estradiol. Com isso, a gente conseguiu mostrar que existe um valor exato de adsorção, com determinado número de moléculas, que mostra esse valor máximo de adsorção com a presença desse cosolvente. Outros dois resultados também muito interessantes e mais recentes mostram a capacidade que tem essas nanopartículas de carbono. Neste primeiro, da Microchemical Journal, é um trabalho junto com um pesquisador indiano, onde a gente desenvolve estratégias, de novo, analíticas e computacionais. Aqui, no caso, desenvolvemos como se fossem nanofiltros, como se fossem pequenos cigarros, utilizando nanocelulose e também grafeno para adsorção de fitalatos. Se a gente lembrar daquela tabela, os fitalatos são também interferentes endócrinos presentes em vários processos industriais. E esse trabalho mostra também que a gente pode aumentar essa absorção usando a nanocelulose e usando combinação com outros nanomateriais, como o óxido de grafeno. E mais recentemente, com o mesmo pesquisador indiano, mas agora com uma colaboração também com um pesquisador aqui da Argentina, nós temos um trabalho que envolve outros tipos de nanoestrutura, como as ciclodextrinas, utilizando para otimizar a extração de bisfenol A, que é presente associado a muitos plásticos, muitas estruturas que nós usamos hoje industrialmente. E o interessante desse trabalho foi tentar colocar aqui nanopartículas que também são amigáveis do ponto de vista ambiental, como as próprias ciclodextrinas, que elas mesmas já são biodegradáveis em si e auxiliam nessa otimização do bisfenol. Um terceiro trabalho também, que eu quero citar aqui rapidamente pelo tempo, é a combinação de simulação multiscala e alguns experimentos usando não só nanoestruturas bidimensionais ou unidimensionais, como grafeno e nanotubos, mas também essas nanoestruturas que nós estamos chamando de óxido de grafeno reduzido 3D. Esse material ele é sintetizado por um grupo aqui da Universidade Federal e pela Universidade do Pampa, e a gente consegue mostrar que essas rugosidades presentes nesse grafeno 3D permite uma ampliação, principalmente para a absorção de alguns corantes, como o azul de metileno, e pode ser aplicado para vários pesticidas e outros materiais que nós estamos agora também estudando. Lembrando sempre essa combinação teoria e experimento. E um último trabalho que eu queria destacar, que envolve principalmente essa questão do docking molecular, é o estudo e a análise desses nanomateriais, dessas nanoestruturas em proteínas e em sistemas maiores. Por exemplo, nesse caso, nós utilizamos as proteínas da variante Delta e da variante Ômicron, e podemos usar outros tipos de proteínas, isso é mapeado, isso é presente em bancos de dados, e avaliar sítios de adsorção de diferentes nanomateriais ou de diferentes estruturas, mostrando o comportamento ambiental, o comportamento biológico, se há adsorção ou não, e qual o impacto disso, por exemplo, para um nanocarreador, para um sistema absorvedor. Bom, a segunda parte, então, da minha fala, como é muito rápido, vou ter que passar bastante, um pouco de agilidade aqui. Eu sou vice-coordenadora atualmente do nosso Instituto Nacional de Nanomateriais de Carbono, que também tem um QR Code com algumas informações. Esse instituto, ele trabalha com, basicamente, 4 áreas de aplicação: a produção de nanomateriais, o desenvolvimento de pesquisa básica e caracterização, e aí envolve toda essa ação estrutural, propriedades ópticas, eletrônicas, transporte, e também teoria e simulação.
Temos recentemente uma forte área de aplicações desses nanomateriais, inclusive com a criação do próprio CT Nano, que é uma grande empresa que surgiu a partir de pesquisadores do INCT Nanocarbono, que se situa em Minas Gerais, né, junto ao FMG. E destaco aqui a área de segurança, meio ambiente e saúde, onde também depois nós teremos a fala aqui do professor Montserrat, que também é pesquisador do nosso INCT e desenvolve pesquisas nessa linha. Então, só nessa área aqui nós poderíamos fazer um webinar toda tarde para falar sobre as aplicações. Esse é o nosso instituto, ele está em diferentes estados do Brasil, somos em torno de 30 instituições, são mais de 115 pesquisadores. Se colocarmos alunos envolvidos, isso chega em torno de 300 pessoas envolvidos diretamente com a área de nanomateriais de carbono, nas áreas que eu comentei anteriormente. Aqui um pouco dos nossos dados, né, do nosso profile do INCT. Nós temos, assim, nos últimos anos, esse é um dado até 2021, 105 autores, mais de 6.600 trabalhos publicados, e isso vem ano a ano melhorando, mas um dado muito interessante do nosso instituto, a sua primeira implementação é de 2008, eu gosto muito dessa figura aqui, porque ela mostra o quanto o instituto foi importante para a intergeracionalidade, para criar e agregar, a partir de núcleos de pesquisa do instituto, novos núcleos e novos pesquisadores que estão hoje em todo o Brasil. Também as nossas publicações são muito bem citadas, né? Os trabalhos são muito relevantes, e o nosso H-index aqui, se nós fôssemos um pesquisador e INCT, seria 115, então um número bastante relevante. Aqui, países que nós temos cooperação internacional, né? Destaco que esse dado está sendo atualizado para 2023, mas já mostra que a nossa interação, por exemplo, com a própria Argentina, e é algo que nós queremos com certeza ampliar a partir dessa discussão e também de outras que estamos em aberto. Aqui também as áreas de publicação e de pesquisa dos nossos pesquisadores hoje do INCT, que são as mais diversas. Então, é um instituto bastante multidisciplinar, com pesquisadores da física, da química, engenharias, da área bio, da computação, e isso traz uma plataforma de pesquisa bastante relevante para a área de nanotecnologia. E para finalizar, se eu tiver mais 2 ou 3 minutinhos, eu quero falar um pouco sobre um outro projeto que nós somos, assim, referência hoje. Eu coordeno essa ação junto ao INCT em todas essas instituições brasileiras, que é a área de disseminação científica, divulgação, e nós temos alguns projetos principais, como o Cientista Aprendiz, o projeto Admirável Mundo Nano, e também alguns cursos e atividades, jogos de divulgação. O Cientista Aprendiz, ele é um projeto que funciona desde 2011 aqui na instituição, já atendemos mais de 3.000 estudantes aqui na Universidade Franciscana, onde os estudantes vêm para cá para ser um dia cientista. Então, eles vão para o laboratório, desenvolvem atividades ligadas à física, à química, às engenharias, à área de farmácia, biomedicina, e com foco na área também de nanotecnologia. Esse é um projeto muito relevante, de grande impacto, que já conseguiu atrair diversos estudantes a seguirem essas carreiras acadêmicas, porque até o momento eles nem conheciam, né, o que se faz um cientista ou o que essas áreas desenvolviam. Um outro projeto que nós temos um financiamento também do INCT é o Admirável Mundo Nano. Nesse projeto nós temos desde um mascote, que é o Nanum, né, um mascote desenvolvido pelos nossos estudantes, pela nossa equipe. Esse mascote ele nos acompanha em várias atividades, como esse jogo que foi desenvolvido por alunos de jogos digitais. E nesse jogo, a gente se insere no mundo nano com diversas atividades lúdicas, tanto para alunos da educação básica, como também para alunos da educação superior. Temos aqui esse projeto que é a Nano House, né, a Casa Nano. Essas estudantes são estudantes do ensino médio, e elas desenvolveram aqui um projeto usando QR Codes,
e colocando sobre essa casa diversos produtos que já tem ou que teremos com a nanotecnologia. É um projeto que se leva para as escolas, se leva em feiras e se dissemina pelo Brasil afora. Temos também redes sociais que envolvem estudantes de graduação, da educação básica, tentando disseminar a nanociência e a nanotecnologia de uma forma bastante lúdica e próxima dos estudantes e do público leigo também, de um público não formal. Temos cursos, nós temos aqui na Universidade Franciscana, em parceria com o INCT, um curso de capacitação de nano para iniciantes, é um curso completamente EAD, com materiais próprios produzidos por nós, e também temos um curso de especialização em ensino de nanociências e nanotecnologia, ele está sendo ofertado agora e já está na sua 5ª edição. É um curso que tivemos estudantes de todo o Brasil e esperamos também ter estudantes do exterior. Então, é um curso que trouxe muitos, inclusive, professores universitários, professores de institutos federais, para tentar trabalhar de uma forma interdisciplinar o que é nanociência e nanotecnologia. Aqui um produto bem recente nosso, a gente está registrando isso no INPI como uma propriedade intelectual, assim como nós registramos o Nanum e vários outros desses jogos. Esse aqui é um jogo de tabuleiro que nós estamos levando para as escolas. Quem desenvolveu também foram estudantes do ensino médio, junto com uma estudante de doutorado, a Júlia, e comigo. E são trilhas que ensinam nanociência e nanotecnologia de forma lúdica. Essa forma lúdica, ela teve apoio também da inteligência artificial para ajudar a conectar a nanotecnologia com filmes, por exemplo, e esses materiais aqui, que são os materiais que nós usamos para fazer essa trilha, são produzidos por nós também na impressora, com impressora 3D. Mais recentemente, isso está em prés, né? Estou em últimas fases de revisão, é um livro. Na verdade, teremos duas edições. O primeiro é o Admirável Mundo Nano, Conceitos, Propriedades e Nanomateriais, que é resultado da especialização e é um material completamente produzido por nós, por mim e pela professora Ivana, com colaboração de outros pesquisadores, que certamente logo também vai estar disponível para vocês. Então, quero agradecer aqui o convite. Quero agradecer essa disponibilidade, tanto do Ministério como do professor Rubens, em indicar aqui meu nome, e dizer que estamos à disposição para colaborar. Eu já participei de um evento do CEBAM em Bariloche, acho que há uns 10 anos atrás ou mais, e foi uma experiência muito, muito interessante. Espero que a gente possa realmente retomar essas atividades presenciais. Muito obrigada. Muito obrigada, Solange. Vamos a